Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito. Estou aqui sempre com um tema novo para vocês, para esclarecer para a sociedade pontos específicos de direito de uma forma simples, para que a população possa esclarecer as suas dúvidas. E hoje o tema aqui será um tema muito polêmico, que é o Supremo Tribunal Federal. A formação do Supremo Tribunal Federal, a atuação do Supremo Federal, que hoje tem recebido muitas críticas da população e, do outro lado, o Judiciário tem se defendido muito com relação à sua atuação, né? Vamos falar aqui da estrutura toda do Poder Judiciário e da atuação do Supremo e da indicação dos ministros do Supremo. Quando começa um processo, né? O processo começa lá no início, quando nós protocolamos uma petição inicial, quando nós fizemos um pedido, e esse processo é submetido ao juiz. O juiz é uma pessoa concursada, que fez um concurso público para estar ali. Depois esse processo é submetido a um desembargador, né? Quando há um recurso. Depois desse recurso, nós temos ainda os tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Judiciário ele tem um sistema tanto de julgamento inicial do juiz, quanto um sistema recursal, dentro de toda uma lógica de direito, com pessoas de carreira, com juízes concursados, com pessoas preparadas efetivamente e que se baseiam na legislação e na jurisprudência para aquele julgamento. O que é jurisprudência? Jurisprudência são as decisões reiteradas dos juízes nos tribunais, que causam o quê? Um entendimento, né? Uma formação de entendimento. Então, se você tem os tribunais, principalmente os tribunais superiores, com várias decisões semelhantes, né? Você tem já o que se chama uma jurisprudência, são vários julgados. Você tem também súmulas dos tribunais que unificam o entendimento do tribunal. Então, por exemplo, se você vai entrar com um tipo de processo, você já tem lá muitas súmulas dos tribunais que dizem, olha, o entendimento do tribunal com relação a essa matéria é essa. Então, você sabe que chegar até lá esse tribunal com essa matéria, qual será o entendimento do tribunal dentro das súmulas dos tribunais. E depois de todas as instâncias, passa pelo juiz, passa pelo desembargador, passa pelos ministros dos tribunais superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior Eleitoral, enfim, nós temos a última instância, que é a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, né? E lá, o Supremo Tribunal Federal é que nós temos o quê? A última decisão. O Supremo é o guardião da Constituição. Julga questões que se dizem inconstitucionais. Então, vai lá para julgar a inconstitucionalidade daquela matéria que pode ter em qualquer tipo de processo, que pode existir em qualquer tipo de lei. E aí que nós temos uma questão que é muito debatida e criticada pela sociedade, é a forma de indicação dos ministros do STF. O que é que precisa para ser ministro do Supremo? Precisa ser indicado pelo presidente, né? E é uma indicação política, não é uma indicação técnica. Não se tem um concurso para ministro do STF. Ele tem que ter, de acordo com a Constituição, reputação ilibada, notório conhecimento jurídico e ter entre 35 e 65 anos. Esses são os requisitos para ser ministro do STF. Inclusive, nós tivemos uma pessoa até que não tinha formação em direito, que era um médico e que foi ministro do STF, para ver como a coisa é muito mais política do que jurídica. E aí nós temos na Suprema Corte, que é a corte mais importante, que decide as coisas mais importantes do Brasil, uma corte indicada por presidentes de pessoas que muitas vezes estão envolvidas com política, com pessoas que são militantes políticos.
Será que essas pessoas serão totalmente imparciais quando assumirem esses cargos no STF? Não estou criticando pessoalmente nenhum ministro aqui. Eu estou aqui apenas criticando a forma com que a Constituição escolhe as pessoas da Suprema Corte. Nós temos outros bons exemplos. Os procuradores do trabalho, por exemplo, eles são... O Procurador-Geral do Trabalho, ele é eleito entre um dos membros concursados da categoria. De que forma? Todos os procuradores do Brasil votam e fazem uma eleição interna sobre aqueles membros que são concursados. E mandam uma lista tríplice para o presidente, 3 pessoas, e o presidente escolhe um. Ou seja, são escolhidos entre membros de carreira, né? Já seria uma indicação também política, mas com menos intervenção política, porque no momento que você pega um juiz de carreira, ele não tem tanto comprometimento político quanto um advogado que muitas vezes vem num partido político que é indicado pelo presidente da República. Porque nós temos ministros no Supremo Tribunal Federal que eram de partidos políticos, que eram advogados, foram indicados e lá estão. E aí nós temos governos, às vezes, que ficam 4, 8, 12, 16 anos e acabam indicando quase que a corte inteira, não é? E aí fica aquela dúvida, será que essa corte realmente será imparcial? O Supremo é um tribunal que já teve decisões muito importantes para a sociedade, inovatórias, positivas, principalmente na área de direitos humanos. E aí nós temos aqui algumas coisas positivas do Supremo. Porém, nós temos alguns julgamentos do Supremo que não são de natureza estritamente direitos humanos. Por exemplo, a questão de previdência, né? Depois que a pessoa trabalhou a vida toda para se aposentar, paga a previdência social todo mês, né? Veio uma lei dizendo o quê? Que o aposentado tinha que passar a recolher previdência de novo. Ou seja, você já pagou a vida toda, você tem 65 anos e vai ter que pagar de novo previdência. Quer dizer, é um absurdo, não tem isso fundamento nenhuma legislação para isso, né? E, inclusive, se você fizer uma previdência privada e pagar, depois que você pagou a vida toda, você vai receber, você não vai pagar de novo, né? Porém, foi levantada a questão da constitucionalidade ou não dessa lei, e isso passou pela STF, e acho que a avaliação foi mais econômica e política do que jurídica, porque a STF disse regular essa contribuição do aposentado para a Previdência. Ou seja, a pessoa já se aposentou, voltou a pagar a Previdência. Porque, de certa forma, a Previdência iria quebrar se não recolhesse, né? Porque estava numa crise financeira enorme. Então, eu vejo que o STF ele não tem decisões de natureza puramente jurídica. Ele tem também uma avaliação política, econômica e social nas suas decisões, muitas vezes até com decisões inovatórias, né? Como, por exemplo, união de pessoas do mesmo sexo, ao qual não tem na legislação, não é assegurado o direito civil, não é assegurado na Constituição, né? Tanto a união estável quanto o casamento só se fala de homem e mulher, não se fala de pessoas do mesmo sexo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Regular a união de pessoas do mesmo sexo, pelo princípio da igualdade dentro dos direitos humanos, e determinou que os cartórios assim fizessem e registrassem essas pessoas que têm o mesmo sexo, igualmente a união estável entre homem e mulher. Então nós temos algumas decisões da STF que realmente são decisões positivas de igualdade que respeitam os direitos humanos, decisões inovatórias, que muitas vezes a legislação não assegura. Mas também nós temos o problema da indicação desses ministros, ao qual tratam muitas vezes de processos criminais dos próprios políticos que os nomearam, e aí que fica aquela pergunta, será que existe uma imparcialidade? Ou será que aquela pessoa ainda fica lá ligada àquela questão inicial da indicação, né? Então, eu acredito que para melhorar o nosso sistema jurídico, a nossa corte
Suprema, nós deveríamos mudar a Constituição nesse ponto e a indicação dos ministros supremos deveriam ser entre juízes de carreira, pessoas completamente desvinculadas da política ou de qualquer um político, para que efetivamente façam decisões em benefício da sociedade e não em benefício da política. Por hoje era isso. Esse era o recado que eu queria trazer sobre o Supremo Tribunal Federal, sem criticar pessoalmente nenhum ministro. Tenho um respeito enorme pelo judiciário, como advogado, pelas cortes, pelos tribunais. Acredito que o Poder Judiciário é um poder fundamental para o exercício da democracia, mas alguns pontos que a sociedade vem criticando, eu concordo com relação à indicação dos ministros, que ela é muito política e pouco técnica. Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e no meu canal no YouTube. E também mandem lá suas dúvidas no WhatsApp 9962-262, prefixo 51, que eu vou estar aqui sempre respondendo as suas perguntas. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima.